O planejamento financeiro no agronegócio é muito importante, diria imprescindível, devido ao alto risco da atividade. Condições climáticas cada vez mais imprevisíveis podem arruinar por completo qualquer negócio. Um exemplo prático infeliz desse tipo ocorreu em maio de 2024, atingindo todo o estado do Rio Grande do Sul, destruindo lavouras, pecuária, indústrias ligadas a essas atividades, agronegócio, enfim, foram muito prejudicados. Nesta aula, vamos aprender a utilizar hedge no planejamento financeiro de agronegócio. Eu sou Massa, bem-vindo ao canal Finanças Pragmáticas. Vamos lá? Então temos aqui a projeção de resultado inicial, venda de 150 mil arrobas de boi gordo a R$250, mas com lucro zero nessa projeção. Aí a gente vai projetar um pouco para cima, um pouco para baixo a produção. Portanto, os insumos principais variam de acordo com a produção e venda, mais um lembrete aqui: investimento em capital de giro e outros investimentos são no valor de R$10 milhões. Aqui a gente dividiu custo financeiro de R$1 milhão para a parte variável, para a parte de custos variáveis, e R$800 mil para a parte de custos e despesas fixas. Isso é necessário porque quanto mais você aumenta a produção, mais você gasta em insumos e também em capital para financiar esses insumos. Portanto, o custo financeiro aumenta também. Nessa situação originalmente projetada, seria o caso de produzir ou não produzir? Fica uma dúvida grande, Vamos prosseguir então. Vamos simular primeiro, lembrando que insumos principais e custos de capital da parte variável crescem proporcionalmente à quantidade de produção e venda. Aqui entra um pouquinho de contabilidade de custos, mas é necessário. Então nós temos aqui a posição inicial, projeção inicial, produzindo um pouco menos, Em vez de 150 mil arrobas, 140 mil, 130 mil e 120 mil arrobas. Vendendo tudo a R$250, como seria possível de acordo com o preço futuro. Cálculo tá aqui, Venda de boi gordo, menos insumos principais, Quanto menor a produção, menor o gasto com insumos, e para financiar a compra e manutenção do estoque desses insumos também o custo vai caindo, Despesa fixa continua fixo, Ele não muda em função do aumento ou diminuição de produção. Dá para a gente perceber então que se produzisse 150 mil arrobas de boi gordo, o lucro seria zero. E se produzir menos, por exemplo, 140 mil, teríamos prejuízo de R$720 mil, R$1.440.000, e se produzir somente 120 mil arrobas, seria um prejuízo de R$2.160.000. Então teria que produzir mais, Seria o caso de produzir 160 mil, daí para cima, para ter um retorno de investimento de 7,2%. Se o investidor quiser um retorno maior, teria que produzir mais. Mas será que existe garantia de lucro com produção maior? A gente poderia vender a R$250 no mercado futuro. Mas seria somente essa alternativa? Vamos ver. Vamos estudar um pouquinho de estratégia, com compra de opção de venda. Aqui a gente vai comprar put a R$250 com custo de 2%. Esse preço aqui, não sei se vai ser 2% quando você fizer uma operação efetiva. Depende do prazo, várias condições, Mas aqui a gente está simulando com esses dados. E também com a expectativa de preço no vencimento chegar a R$260 ou mais. Porque uma vez que os insumos sobem, a tendência é produzir menos. Portanto, o preço de venda também sobe. Nem sempre é assim, mas existe uma certa lógica nisso, Nessa simulação, o que a gente fez aqui? Essa linha aqui, lucro ou prejuízo líquido da atividade, é o mesmo do anterior. Vamos ver como fica a gente comprando hedge, mas opção, que com o futuro ele limita um pouco, Mas com opção, ele dá um pouquinho mais de liberdade, pode facilitar o planejamento.
tomada de decisão, né? O prêmio de put a R$250, a gente compraria a quantidade a produzir, né? 150 mil seria 750, quanto menor, proporcionalmente diminui e aumenta de acordo com o aumento da produção. Por exemplo, se resolver produzir 180 mil arrobas, teria que fazer um seguro, né? Opção de R$45 mil. Então aumentaria aqui para R$900 mil de prêmio. Mas aí, se o preço subir para R$260, né? A gente teria essas possibilidades de ganhos. Se for 160 mil arrobas de produção, em vez de R$250, o preço no vencimento for R$260, a gente ganha R$10 por arroba. Vezes R$40 mil, vai dar R$1.600 de ganho. Então, dos 720 previsto inicialmente, deduzindo o prêmio e considerando o ganho com opção, né, daria um lucro de R$1.520.000. Ou mesmo na faixa de 150 mil arrobas de produção, lembra que aqui o lucro era zero? O lucro era zero, né? Pagando um prêmio de R$750 mil e obtendo R$10 a mais, daria um ganho de R$1.500.000. Portanto, aqui já daria lucro. E o ponto de equilíbrio seria próximo de 140 mil, que estava dando prejuízo, já estava dando prejuízo de 720, chega a dar quase próximo de zero, né? Com essa estratégia e com essa expectativa, daria para você arriscar produzir de 150 mil arrobas para cima. O que eu mostrei agora é uma das estratégias possíveis. No mercado de derivativos, você pode estudar várias alternativas.